Gente, olha lá, bora lá. Correção do trabalho de plásticas da Natália. Daqui a pouco a gente toma esse assunto. Terminar a correção dela. Me chama a atenção assim que eu terminar aqui eu explico, tá? Opa. Harmonia e unidade. As peças são bem ordenadas entre si. Tem proporção e simetria. Todos os aspectos concordam uns com os outros. Caramba, tá rolando uma filosofia alta aqui, né? Os aspectos. Ó, quem concorda com o outro, gente, não é o aspecto. São os objetos ou os elementos da composição, né? Da cena. Quem está aí nessa cena não são os aspectos, são os objetos. São suaves e têm um estilo tradicional. Nos traz paz e aconchego com conforto e tranquilidade. Putz. Olha só, quando é que uma coisa tem harmonia segundo os conceitos que a gente estudou? Quando o todo interage com as partes, tendo uma linguagem única. Parece que você quis explicar, eu entendi sua intenção, e é isso mesmo que está falando. Mas eu quero saber quem são esses caras que concordam um com o outro e que características são essas que eles têm que faz com que um dialogue com o outro. Tá? E não adianta dizer assim, em geral, eles têm estilo suave e tradicional. Eles quem? Os 400 coisas que tem aí, vai que uma dessas não tem. Aí, de repente, essa azul que está aqui, ó, ela não está no meio. Isso aqui eu estou chutando, tá? Não tem nada azul, mas então tem uma coisa azul que está aqui que não tem a ver com isso que está falando. Mas aí, justamente ele faz parte do que se generalizou. E aí eu não consigo identificar se realmente você sabe o que você está querendo me dizer ou se você jogou para a torcida. Qualquer coisa aí tá bom. A maioria das fotos sempre vai ter alguma coisa que está dentro disso mesmo. Vou dar um chutão, vai que acerta no gol, né? Então não é isso, eu quero que você me diga. Este elemento aqui, ele dialoga com este, porque a característica que tem entre esse e esse tem uma mesma linguagem. E aí por isso que a leitura é de harmonia no conjunto. A harmonia e unidade é quando as partes dialogam entre si, causando coerência no todo da composição. Precisa existir linguagem semelhante entre os elementos. E que linguagem é essa? É a cor, é a forma, é a textura, é a maneira como eles são ordenados, é a disposição. Eu preciso saber se dizer que são esses. É essa coluna, ou é esse sofá, ou é essa parede branca, ou é esse piso. Descreva exatamente do que você está falando, senão eu não sei o que você quer dizer. Agradabilidade. Esta é uma sala agradável. Não precisa, né, falar isso. Os elementos desta composição se harmonizam e conversam bem entre si, além de ter um contraste por conta da luz que entra pelas janelas, e as cores são bem semelhantes, dando assim calma e tranquilidade ao ambiente. Beleza, na sua frase você falou de pelo menos 2 ou 3 dos aspectos que tem naquele gráfico nosso lá, que estão do lado de fora na hora de escrever um dos que estão aqui dentro. Então tá certinho. Porque a agradabilidade ele é tão geral, tão abrangente, que você pode usar qualquer um desses aí para explicar e muito dificilmente você vai errar uma descrição. Pregnância. A obra se torna pregnante pelo excesso de informação. Eu até não acho, mas está valendo a sua explicação, que você leu essa explicação. Pela complexidade que contém nela. Você tem que dizer onde é que está essa complexidade. Os elementos irregulares, orgânicos, que compõem a vidraça da fachada na parte superior e perto da entrada, ao longo, se alongando até a direita, na parte inferior. Você precisa dizer exatamente onde ele está, para eu saber que você não deu um chute aí em qualquer lugar, tá? É formada por várias linhas, curvas e retas. Quem? Eu preciso saber quem é que está sendo formado por isso. E vários volumes diferentes causam um certo cansaço ao olhar todos os elementos contidos na obra. A frase está doida, né? Acho que você fez correndo, merece dar uma mexidinha aí. Mas está certo, eu entendi o que você quer dizer. Só melhora a frase. Equilíbrio. Escolher um exemplo super simétrico, né? Eu acho que esse não é um bom exemplo. Acho que tu deve pegar uma coisa que não seja assim, mesmo igual de um lado e do outro, porque quem não sabe dizer que um negócio é equilibrado quando ele é simétrico, igualzinho, né?
Então, mas vamos ver o que você fala. A forma tem semelhança? Não precisa. Equilíbrio não se descreve com esse monte de coisa que você falou aí. Equilíbrio é quando há um ajuste entre posições, tamanhos, cores, formas, que fazem com que os lados se equivalam, ou que façam com que o peso seja percebido maior embaixo, menor em cima, ou que façam com que o mapa de cheios e vazios tenha uma certa coerência, onde nada está muito cheio e nada muito vazio. Tá? Isso que é equilíbrio. E nesse caso aqui parece que quis analisar a horizontal. Ele está super simétrico. Muda de exemplo, que esse exemplo você não aprende nada com ele. Simbolismo. Possuem simplicidade e clareza. Os anjos pendurados ao centro simbolizam os anjos do Senhor olhando para nós. Quando um elemento que é idêntico ao original é apresentado, mas ele é falso, isso não é simbólico, isto é icônico ou heráldico, tá? Então isso aí é um elemento super heráldico. Os vitrais azuis representam o céu, de novo. Pegou uma coisa que era original, azulzinha, que estava lá em cima, que era o céu, botou um falso, que era um vidro. Então, de novo, é icônico, não tem nada de simbólico. Foram colocados de forma bem coerente dentro da catedral, pois expressam a presença do divino. Presença do divino é um sentimento, um estado ou uma ação. E isso é simbólico. Só que esse exemplo eu já dei na minha aula, não pode, tá? Repetir o exemplo que eu já usei. Procura uma outra coisa aí para simbolizar. Gente, tudo que é muito forte, muito impactante, que sensibiliza as pessoas, tem sentimento para ser lido. E você pode tentar descrever o sentimento que você abstraiu da composição ao olhar para ela. Tem, por exemplo, eu já vi composições do Calatrava que, para mim, expressam um movimento de dança. É um estado ou uma ação. Dizer que o prédio se assemelha ao movimento de dança de uma bailarina. Eu sinto isso quando eu olho para as coisas do Calatrava. Tá? Eu vejo prédios, por exemplo, da Zaha Hadid, que para mim eles expressam dor. Porque parece que o prédio está esticado, gritando, parece que as formas foram repuxadas e aquilo está simbolizando um movimento, uma distensão. Clareza. A abóbada parabólica é uma forma complexa que serve de teto e parede, tornando o elemento bem atraente, marcado pelos vitrais com desenhos de São Francisco de Assis. Deixa claro para quem vê que esta obra é uma igreja. Os desenhos representam claramente o que significa a obra. Tudo bem, eu entendo o que você está explicando aí, eu não acho que está errado o que você está falando, só que clareza para a gente é porque está substituindo um desenho, isso aí está mais no exemplo de iconização, né? Eu mudaria o exemplo, eu mudaria o que você está focando como clareza. Clareza é quando alguém tem uma ideia, uma mensagem, e ela é passada de maneira... Tá certo o que você está fazendo, porém é também icônico e heráldico. Só para não confundir, muda o exemplo, tá? Sua explicação está perfeita. A obra que foi mal escolhida. O tapete vermelho colocado em toda a rampa, desde o início do chão até em cima, na entrada, chama atenção, contrastando com a cor branca da edificação. Beleza. Isso é simbólico, esse vermelho na entrada. Por que será que o Niemeyer botou vermelho na entrada do Museu de Niterói? Tem algum motivo e provavelmente é simbólico. Por que o Museu de Niterói é levantado? O que será que o Niemeyer queria simbolizar? Cuidado, nave espacial é um objeto existente e você está pegando um objeto que parece com ela para substituir ela. Isso já é icônico, isso não é simbólico. Agora, com certeza, além dessa coisa icônica que você viu, você pode usar ela como exemplo icônico se você descrever que ela parece uma nave espacial e que você acha que o Niemeyer tem intenção de criar um prédio com forma de uma nave espacial. Mas você pode descobrir sentimentos que são abstraídos a partir do Museu de Niterói, como, por exemplo, a imponência e o respeito, ou a comemoração da chegada das pessoas a partir do vermelho na entrada, ou a sensação de leveza e flutuação no céu quando coloca o prédio levantado e sobrepõe ele com o fundo figura do céu. Tudo isso são... parece com nave espacial. É um
Consigo ver a maldade na... Consigo, mas não cabe agora para explicação, viu? Peso. Esta obra tem peso. Uau! Toda obra tem peso, todo objeto tem peso. Ele está composto de que maneira no conjunto, para a gente saber se é bom ou não? Pois tem um grau de complexidade muito elevado na elaboração da forma da mesma. E aí? Eu preciso saber onde os elementos estão e escrever. Tem mais objetos à esquerda ou à direita? Em relação ao eixo, ele tem mais colorido para um lado, tem mais branco para o outro, tem mais complexo, mais simples para o outro. Não sei o que você quer dizer com relação ao peso, o uso do peso aí. O edifício é tão complexo e elaborado que parece uma cidade, com linhas retas e curvas, grandes elevações que formam os espaços internos da obra. E aonde está o bom uso e a boa distribuição de peso, então, no seu exemplo? Eu não sei. O exemplo podia ser bom para várias coisas aí relacionadas com peso, mas eu não estou vendo essa descrição. Para falar de peso, você tem que dizer que alguém tem uma forma tal, que alguém tem uma cor tal, e que em relação ao eixo existe essa tal distribuição, ou em relação ao mapa de cheios e vazios é um equilíbrio, ou existe mais peso embaixo que em cima. Se você não está fazendo nenhum desses usos, nenhuma dessas percepções, talvez o que você queira falar nessa foto não seja peso, seja outro quesito. E você descreve outras coisas aqui. Você falou de complexidade. Peso é um quesito que não está no parte de dentro do gráfico daquele que a gente estudou, está no de fora. Isso quer dizer que ele precisa se explicar pelas técnicas dele mesmo, tá? Você não usa outros aspectos plásticos para escrever peso. Você vai falar do que tem no conceito que a gente estudou dele. Proporção. A proporção que significa relação entre as partes. No caso da obra, tem proporção por dominância. Perfeito. O MAC foi construído em altura muito elevada, que acaba virando um monumento arquitetônico, que é proporcionalmente maior que a ponte que o leva as pessoas até dentro do edifício. Eu entendi o que você quer dizer e está certo o seu raciocínio. A frase está comprida demais, falando um monte de coisa que não precisa. Por que o Museu de Niterói ele tem dominância? Porque no seu entorno não tem nenhum elemento que consiga competir com ele em termos de escala, de proporção. E ele ganha esse caráter de monumentalidade. Tá? E é aí que a gente percebe o uso de proporção. No caso, dominância, que você citou. Isso é um caso especial de proporção, né? Continuidade. A obra possui continuidade, pois as curvas que começam na ponta do palco, aí você descrevendo certinho onde está, começam na ponta do palco, iniciam ali e vão se formando ao redor do palco e das cadeiras como se formasse uma concha. Sempre conjunta como se não tivesse fim. Beleza, certinho sua descrição. Fala sobre o movimento do olhar percorrendo esse contorno, porque o movimento do olhar caracteriza a continuidade, tá? Continuidade, gente, não é somente quando você vê um objeto que ele faz esse movimento, não. Às vezes pontos soltos fazem com que o nosso olhar percorra esse movimento também, tá? Existe a continuidade formada pelo contorno do objeto e pela junção do movimento de objetos sequenciados. Até agora eu não vi o exemplo de quem botou sequenciados, mas valeria também. Originalidade. Essa obra possui aspectos bem originais, como a parte que possui a vegetação, a parte de cima é redonda. A parte de cima que você está falando é aqui nesse pátio que está logo abaixo dos outros edifícios, é essa parte redonda aqui. Seja mais claro para eu saber, porque tem um curvilíneo aqui. Se bem que redondo só tem ele, mas tem que dizer que é no pátio, logo abaixo dos prédios elevados. Né? E abaixo é quadrada e retorcida, beleza. Com escadas e espaços retangulares com vegetação, e os prédios são dois retangulares um pouco retorcidos na base, seguido de outro mais curvo. Então você está dizendo que aí é original, só que você tem que fazer o seguinte: uma coisa é original quando no contexto em que ela se encontra, ela é raro ou é único. Isso quer dizer que no contexto da cidade, formas que são retorcidas, com a base quadrada, retorcida e com um topo redondo, são únicos ou são raros, ok? Isso tem que estar na sua explicação. Complexidade. A obra possui um formato muito complexo. Pelo fato de ser feita toda com curvas irregulares, aparenta ser uma obra maciça. É um edifício bem grande e elaborado. Perfeito. Ritmo. A obra possui um ritmo simples de coberturas redondas e ovais, alternando entre espaços maiores e menores,
Então você vai falar que é um ritmo de 2, um maior e um menor, tá? Sempre descreve assim. Um ritmo formado por 2 elementos, um maior e um menor. Você já está falando, só estou ajudando você a ser mais clara na explicação. E partes triangulares entre elas, com pequenos espaços. Perfeito. Dá uma pequena melhorada. Simplicidade. O interior da obra Vila Savoy é simples, pois possui pouquíssimos elementos. Então, ó, o que é simplicidade? Quando há uma pequena quantidade de elementos na composição ou um baixo grau de elaboração. Você preferiu dizer que tem pouquíssimos elementos. De decoração com cores bem claras e janelas simples em todas as paredes, com teto e piso claro. Bem simples, mas que expressa bem o local. Ok, não precisava disso tudo. Bem simples, que expressa o local. Já, o que você falou antes, já descreveria. Iconização. Os 4 estátuas na entrada da catedral, na entrada da igreja, simbolizam os 4 evangelistas. Construído em escala muito maior, com uma silhueta mais escura, quase negra, com forma diferentemente humana atrás. Estranho, né, a frase. Acho que é porque vocês fazem cansados, com sono, né? Aí a frase fica pela metade. Eu faço isso também, quando eu estou preparando os slides para dar aula para vocês. Melhorem as frases, que é confuso. E se a gente começa a ter esse hábito de escrever as frases assim picadas, na hora que você vai para frente para apresentar um projeto, você também fala palavras picadas. Eu estou falando porque eu faço isso também, tá? Eu estou falando para vocês porque eu quero que vocês tentem chegar o mais próximo possível da perfeição. A gente erra, né? Mas eu tenho que alertar para vocês a hora que vocês erram. Com uma silhueta mais escura, quase negra, com forma diferentemente humana, traz várias interpretações. A iconização, ela não traz tantas interpretações assim. Justamente a gente chama de iconização porque um sentimento, uma ação, um estado que está contida numa obra, ela dá várias interpretações. Uma iconização é a própria pessoa que está lá, ou o próprio objeto, ou o próprio sapato, ou o próprio, sei lá, a nave espacial. Você não interpreta nada, a nave está lá, tá? Então, o exemplo que você escolheu é bom, realmente tem iconização nas estátuas, mas esse exemplo eu dei em sala de aula. Tem que pegar um outro que eu não tenha dado. Semelhança. São semelhantes porque as formas quadradas que formam a parede ao fundo são parecidas, pois são de alturas, larguras e profundidades diferentes. Os mosaicos internos também diferenciam de um para o outro. Diferenciam em quê? Em tamanho, em cor, em distribuição. Explica isso. Proximidade. A edificação é formada por curvas iguais, proporcionalmente, que foram colocadas próximas uma da outra para mais fácil compreensão de que esta é uma única edificação com várias entradas, sem que houvessem outros entendimentos. Beleza. Fechamento. A forma dos prédios sugere que são formatos de cruz, porém são edifícios separados. Nosso cérebro acaba fechando cada prédio nesse formato, assim como vemos um losango ao centro da figura. A cruz em si aí não ajudou em nada com o fechamento, porque realmente tem uma cruz desenhada aí. Não é nosso cérebro que fecha, não. Agora, o losango, a gente termina ele, né? Porque ele está incompleto aí no desenho. Aí eu daria ênfase na sua explicação ao losango. Tensão. Este exemplo de tensão foi da minha aula, então ele não serve para o exercício. A edificação é plana, em diagonal e branca, e dela sai uma forma inclinada e curva e vermelha, como se fosse uma língua saindo de dentro da forma branca. Esta é uma forma impactante, muito agressiva, que chama muita atenção. Beleza, tá certo. Essa língua que sai de dentro aí do prédio. Mas foi o exemplo que eu dei em sala de aula, você vai ter que mudar. Procura alguém que tenha essa língua assim tão agressiva que tu achou aí. Procura outro prédio que tenha essa mesma coisa, tá?